Boa noite, pessoal, graça e paz. Muito bom estar com vocês aqui. Bom, talvez um dos maiores desafios que a gente tenha hoje seja o fato de nós abandonarmos as palavras antigas para ficar com a palavra atual. Explico. Deus, ele não muda, mas ele se move. E quando Deus se move, obviamente nós precisamos acompanhar os movimentos de Deus. Quando Deus, ele estabelece um novo tempo, uma nova era, nós precisamos estar em comum acordo com aquilo que ele tem bradado da eternidade sobre as nossas vidas e precisamos tomar posicionamentos que vão nos levar a cooperar com aquilo que ele está fazendo. Senão, de alguma maneira, nós vamos ficar atrasados ou vamos ficar de fora daquilo que ele está promovendo. É importante nós dizermos que quando nós apenas vimos o reino, quando nós nascemos de novo, nós até acompanhamos o que está acontecendo, porque nós olhamos e vislumbramos diante dos nossos olhos o que está acontecendo, mas nós não participamos ativamente disso. Entretanto, quando nós nascemos da água e do Espírito, nós acessamos o reino. E acessando o reino, nós nos tornamos participantes ativos daquilo que Deus está promovendo. Então, talvez muitos de nós tenhamos recebido há anos atrás determinadas palavras que foram altamente reveladoras para aquele tempo que nós estávamos vivendo. Mas isso não define toda a nossa jornada, isso não define toda a nossa trajetória. Embora tenham coisas que Deus tenha falado a nosso respeito, que são decretos, que são sentenças e que são questões imutáveis, mas existem outras palavras que Ele libera para que haja uma movimentação da nossa vida de acordo com aquilo que Ele está nos orientando. Quantos entendem? Por isso a Bíblia nos diz para nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança, assim disse o profeta Jeremias, porque nós precisamos recordar as palavras que foram ditas e fazer com que elas sejam, na verdade, norteadores ou balizadores para os nossos próximos passos. Entretanto, nós precisamos lembrar que essas palavras, elas não são uma constante. Algumas delas sim, outras não. E nós precisamos ser periciais, cirúrgicos, pontuais, para pedir o discernimento do Espírito e conseguir fazer a separação entre uma e outra. Porque talvez nós estejamos abraçados a determinadas palavras antigas e não aos marcos antigos. A Bíblia diz para que nós não venhamos esquecer dos marcos antigos. E por que eles são tão importantes? Porque eles são elos geracionais. Eles é que vão fazer conexão entre as antigas gerações e as novas gerações. E eles é que vão, na verdade, fazer essa passagem de bastão entre uma geração e outra. Contudo, esses marcos, eles são imutáveis. Eles são colunas. Eles são fundamentos que Deus estabelece para que a gente possa firmar os nossos passos. Desses nós não podemos abrir mão. Entretanto, Deus libera uma palavra, uma sentença, um decreto para cada tempo das nossas vidas. Eu costumo sempre dizer que a base do trono de Deus, segundo Ezequiel nos mostra, ela é cíclica, ou seja, ela é roda dentro de rodas, ou seja, de tempos em tempos ela muda o seu posicionamento. Isso faz com que nós também venhamos a nos movimentar. Então nós precisamos fazer a distinção entre três coisas, e se você está anotando, é importante que você anote isso. A diferença entre fases, entre processos e entre etapas. Somente isso já nos daria talvez um seminário inteiro. Mas deixa eu explicar para vocês a distinção ou a diferença entre as três. A primeira delas, que fala sobre fase, está falando de processos que são cíclicos. Por exemplo, em 2008 em Itajaí, nós tivemos uma lua cheia que culminou com a descida das águas que vinham do vale do rio Itajaí para despejar sobre a foz do rio Itajaí, e infelizmente a nossa cidade é a cidade mais baixa do vale, é a cidade que dá para o mar.
E esse encontro da maré alta provocada pela lua cheia, com esse desaguar dos rios, provocou uma grande cheia, uma grande enchente em 2008. Mas isso não aconteceu em 2009, não aconteceu em 2010, não aconteceu em 2011, ou seja, não foi algo que foi reproduzido em série ou em escala depois nos anos seguintes. Quantos estão me entendendo? A mesma coisa, por exemplo, pode acontecer com o meu filho, com o Arthur. Ele está com 12 anos e ele deu uma espichada do ano passado para cá. E nós tivemos que comprar os novos uniformes do colégio. Por quê? Porque os uniformes do ano passado já não servem para ele. Ele vai usar os uniformes de inverno, porque nós estamos no inverno. E gente, lá em Itajaí está super frio, acreditem. Eu inclusive vim com um casaco, porque eu achei que eu ia pegar frio aqui também. Embora tenha perguntado para o André, e ele falou 22 graus, eu não acreditei muito, te confesso. Mas a gente precisa entender que, embora ele vá usar roupa de frio, ele não vai usar a mesma. Porque as fases, elas não podem ser lineares, elas precisam ser espirais. O que acontece conosco é que nós andamos de forma cíclica. E essa forma cíclica faz com que a gente ande em círculos. E esses círculos demonstram que não houve evolução, não houve desenvolvimento, não houve expansão. E quando nós entendemos que as fases, elas precisam ser espirais, ou seja, a cada nova temporada de Deus, essas fases elas precisam me jogar para um lugar maior, ou um lugar com mais espaço, ou um lugar com uma dimensão diferente daquela que eu tinha antes. Eu começo a entender que Deus precisa me passar de um termo para outro termo. Eu preciso talvez sair de determinados territórios e alcançar novas jurisdições. Eu preciso sair de determinados lugares e preciso me abrir para abraçar algo novo que Deus está me mostrando. Então essas fases, elas são extremamente importantes para nós, só que nós precisamos entender que elas não são lineares, elas são espirais. Segunda coisa que nós precisamos entender, processo. Repita comigo, processo. E aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, ele é fiel para concluir, não é assim? Entretanto, nós estamos sendo esticados dentro daquilo que Paulo vai dizer que é a altura, a largura, a profundidade, que são as medidas exatas do Cristo. E nesse processo nós estamos nos tornando parecidos com Ele. Alguns rabinos messiânicos dizem que quando Adão ele acorda do sono e ele olha para Eva, ele diz: essa se não é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, porque quando ele olhou para ela, ele a viu tão parecida com ele, que ele se assustou. Afinal de contas, se Eva foi tirada das costelas de Adão, de um lugar de alta concentração de DNA, de código genético, é importante que se pense que ela era praticamente gêmea dele, ou compatível a ele. Então, se nós estamos sendo adornados pelo Espírito Santo, porque ele vai vir buscar uma noiva sem ruga, sem mácula, sem mancha, né? Santa, pura, irrepreensível, ele está vindo buscar uma noiva que seja compatível a ele. Então nós estamos sendo esticados e desenvolvidos nesse processo para nós nos tornarmos parecidos com Cristo. Ou seja, na verdade, para que nós não venhamos mais viver a nossa própria vida, mas viver a vida dele. E nós permitirmos que a vida dele seja gerada em nós, para que não mais vivamos nós, mas sim viva ele. Então esse processo é um processo que só vai terminar quando nós entendermos algo que humanamente ou de forma terrena e racional nós não conseguimos conceber com a nossa mente humana, porque está além da nossa possibilidade. Quantos estão me entendendo? Porque é algo eterno. Então o processo nunca acaba. Quantos empresários nós temos aqui? E quantos de vocês já contrataram consultorias para a sua empresa? Bom, você vai saber disso. Um consultor chega, ele vai fazer todo um trabalho de qualidade, ele vai otimizar um processo, e quando aquele processo já está otimizado, automatizado, está concluído, você diz: então o trabalho acabou. Aí você contrata um outro consultor, e ele chega e olha: vocês já pensaram em mudar essa máquina para essa posição? Vocês já pensaram em como vocês economizariam se ela fosse utilizada dessa outra forma? Ou seja, processo nunca acaba, processo nunca é concluído,
processo é sempre uma constante. E isso vai acontecer de tempos em tempos nas nossas vidas, e a gente precisa entender que isso é uma verdade universal, e que o Senhor, Ele trabalha constantemente no nosso caráter, para que a imagem de Cristo seja gerada em nós. E por último, etapas. Repita comigo, etapas. Etapas não, etapas elas têm começo, meio e fim. Então eu preciso entender quando eu entro numa etapa, quando eu vivo a plenitude da etapa, e quando ela vai trabalhando dentro de uma, ao invés de uma ascendência, uma decadência ou uma descendência, e aí sim ela termina, ela é concluída, então essa etapa acaba. E eu preciso me sintonizar que determinadas etapas da minha vida elas acabaram, elas terminaram. Então nós precisamos como igreja acordar para algumas realidades. Infelizmente essa questão do empreendedorismo, ela tem sido muito difundida, mas tem sido difundida de uma maneira totalmente corrompida. Porque hoje, quando nós abrimos as nossas redes sociais e nós seguimos os grandes influenciadores nessa área de empreendedorismo, geralmente essas pessoas, elas utilizam algo que nós chamamos de marketing digital. E dentro do marketing digital você trabalha com duas plataformas, ou seja, duas estratégias de convencimento, de persuasão ou de manipulação de massa. Ou você trabalha no desejo ou você trabalha na dor. Então quando você olha para aquele influenciador que está talvez vestindo um terno Prada, um sapato Ricardo Almeida, com um Rolex, encostado num Porsche, não estou dizendo que é errado você ter dinheiro, muito pelo contrário, eu quero que você seja milionário e que você olhe para que eu também seja milionário, porque quanto mais dinheiro nós tivermos, mais nós vamos poder investir na obra de Deus, amém? Porque nós não entendemos riquezas como fortuna, nós entendemos riquezas como recursos. Então nós precisamos ter essa nossa mentalidade trocada. Mas quando nós olhamos para isso, duas coisas nos atingem: o nosso passado de escassez, quando nós passamos várias situações vexatórias por ausência, por carência, por necessidade, quando nós não tínhamos aquilo, e aí quando nós olhamos para essa imagem, nós nos projetamos naquilo, e nós vimos naquilo ali um ideal de provar para nós mesmos, para as outras pessoas, que nós podemos ser alguém. Então, ou seja, a nossa identidade não está firmada em Deus, está firmada na dor. Ou então eu olho para aquilo no sentido de ambição, no sentido de avareza, no sentido de cobiça, no sentido de desejo, porque eu também quero ter o que o outro tem. E aí isso desperta no meu coração, infelizmente, as obras da carne. E eu acabo me envolvendo com esse universo, com esse mundo, que ao invés de pregar exatamente uma revelação das Escrituras, sob a luz, de Cristo, está nos apontando para uma outra área que é altamente humanista, racional, que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que Deus está falando para esse momento. Então nós precisamos cuidar muito com o que nós chamamos de teologia coaching. Eu particularmente não tenho absolutamente nada contra os coachings, e muito menos contra os psicólogos que trabalham com a psicologia positiva, e muito menos ainda com os analistas comportamentais, e muito menos ainda com aqueles que têm trabalhado com o desenvolvimento humano. Muito pelo contrário, eu acho que todas essas ferramentas, elas são extremamente importantes para nós instrumentalizarmos a igreja, edificarmos a igreja para o cumprimento do propósito, mas elas precisam passar por um refinamento, ou seja, elas precisam ser depuradas pela palavra de Deus. Então nós precisamos ter um outro olhar, precisamos ter uma outra visão. O que Deus diz sobre determinados aspectos do meu empreendedorismo? Então, nesse tempo eu preciso pensar que talvez já tenha se passado uma etapa, e ao invés de pular para a etapa certa, eu estou pulando para a etapa errada. E você sabe que quando você tem um compromisso com esse processo de desenvolvimento, é como se você estivesse jogando
algumas etapas de um jogo, talvez virtual, um jogo de videogame, e que você vai ganhando power-ups, ou seja, você vai ganhando ferramentas que vão te ajudando a vencer outras etapas e abrir outras portas. Só que talvez nós estejamos recebendo as ferramentas erradas, estejamos recebendo os poderes errados, estejamos recebendo as informações erradas, e isso tem comprometido o nosso desenvolvimento como provedores do reino de Deus, porque nós estamos sendo assolados por uma revelação estragada, não por uma nutrição realmente inspirada por Deus. Bom, eu gostaria de falar com vocês sobre dois conceitos. O primeiro conceito é um conceito bíblico, que começa em Gênesis, quando Deus usa a palavra avod, para que Adão ele faça a lavoura, ou seja, ele faça a gestão, ou ele faça a guarda do jardim que ficava no Éden. E essa palavra avod, ela tem três finalidades: primeiro, de vigilância; segundo, de culto e adoração; e terceiro, de construção de cultura. Então, quando nós falamos sobre a palavra avod, que é a palavra original que o próprio eterno Criador ele libera sobre o primeiro Adão, ele está dizendo isso. E quando nós vimos Cristo ele também vem justamente para estabelecer esses três pontos. Primeiro, ele estabelece uma conexão direta com o Pai, sem nenhum tipo de intermediário. Segundo, ele estabelece a cultura do reino, em todos os seus aspectos e em todo o seu âmbito. E terceiro, ele diz: o meu pai, eu trabalho e o meu pai trabalha até agora. Ou seja, ele desenvolve algo dentro da sua missão, dentro da sua visão missiológica. Quantos estão me entendendo? Então é importante entender que essa palavra avod, ela não é só para o primeiro Adão, mas ela é para o último Adão, a saber, o Cristo. Então Cristo também, ele restaura isso que o primeiro Adão perdeu. Adão perdeu essa capacidade de guardar, porque ele foi expulso desse ambiente. Ele perdeu a capacidade de gerar cultura, porque ele começa a renomear as coisas através de uma mentalidade caída. E ele agora precisa trabalhar do suor do seu rosto para conseguir o pão de cada dia. Agora, aqui em Cristo, eu vejo uma outra didática acontecendo. Ele fala sobre um descanso, para que nós não venhamos ficar preocupados sobre o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, ou o que nós vamos vestir, porque se Deus tem cuidado das aves do céu, obviamente, dos lírios do campo, obviamente Deus não nos deixará sós, ou nos deixará em vão, porque Ele não está indiferente à vida que nós estamos vivendo. Ele diz também que são poucos os trabalhadores para a seara, os ceifeiros. Ele diz também que nós precisamos guardar a palavra, ou seja, ele repete as mesmas posturas que o primeiro Adão deveria ter tido, mas agora sobre uma nova perspectiva, sobre a perspectiva do novo pacto, da nova aliança. Quantos estão me entendendo? E aí então, nós temos um dos grandes contribuidores, ou contribuintes desse processo, que se chama Abraham Kuyper. Se você nunca leu algo sobre Abraham Kuyper, eu desafio você a ler. Eu sei que vai ser uma leitura um pouco maçante, porque às vezes ele é um pouco técnico, mas Abraham Kuyper ele foi um filósofo holandês que transformou a realidade da Europa a partir da Holanda. Ele era um reformador e inclusive era iluminista. Isso quer dizer que você pode ser crente e pensar. Isso quer dizer que você pode ser cristão e ter um culto racional a Deus, não um culto à razão. Mas você pode ter uma fé inteligente, uma fé que pensa, uma fé que cria, uma fé que transforma. E aí então Abraham Kuyper ele escreve uma expressão que se chama corandel, que significa toda a vida perante a face de Deus. E o teste que ele fez foi muito simples. Ele escolheu 2 carpinteiros, que hipoteticamente era a profissão de Jesus, e ele dá um projeto de uma cadeira simples, para que esses 2 carpinteiros possam desenvolver o mesmo projeto. E eles trazem essa cadeira,
e apresentam diante de uma banca. Essa banca examinadora, obviamente com alguns cientistas que tinham já um método de observação, começam a avaliar os critérios, né, de como essas cadeiras elas foram feitas, como elas foram construídas. E eles chegam à seguinte opinião: elas são idênticas, em peso, tamanho, formato, exatamente idênticas. Até que Kuyper tem a brilhante ideia: vamos virar as cadeiras de perna para o ar. E eles fizeram isso. E pasme, a do cristão, ela tinha acabamento no lugar onde ninguém via. E a do não cristão, ela estava mal acabada, porque era um lugar que ninguém olhava. E aí ele desenvolve toda uma tese, dizendo que quando Cristo está em você, essa glória majestosa, ela emana através daquilo que você faz. Então o seu trabalho é um trabalho excelente, um trabalho que faz a diferença, um trabalho que apresenta transformação e mudança, porque a sua vida totalmente está rendida a Cristo. Então Abraham Kuyper, ele vai falar sobre essa quebra do dualismo grego, que foi a maneira com que nós fomos construídos. Deixa eu explicar algo para vocês. Sempre que Deus começa a fazer uma restauração, no sentido apostólico, profético, ou de alguns fundamentos ou rudimentos, umas novas aplicações, ou um novo enxergar, um novo ver, alguns excessos são cometidos no início, né? Algumas ausências são cometidas no início, até que se encontre um equilíbrio das coisas, correto? Então nós, durante muito tempo, fomos ensinados a sair da Babilônia. Sai dela, povo meu. Claro, só que esse contexto diz para que nós saiamos do sistema babilônico e não da Babilônia em si. Porque Cristo diz que, embora nós não pertençamos ao mundo, nós estamos no mundo. Nós não somos, obviamente, escravos desse sistema, mas nós estamos dentro dele e precisamos influenciar. Se Daniel estava dentro da Babilônia, e essa foi uma grande permissão de Deus, obviamente que Deus tem o objetivo de nos enviar para esses lugares onde há corrupção, onde há queda dos valores, onde há destruição dos princípios, onde há dissolução dos padrões bíblicos, e a gente vai ter que, com a nossa vida, oferecer transformação, mudança nesses lugares onde nós estivermos inseridos, seja em qualquer área que nós estivermos. Concordam? Então é importante lembrar que nós fomos enviados para esse lugar, só que nós precisamos ter de uma forma muito clara a derrubada dessas barreiras que foram impostas, que foram as barreiras dualistas gregas. O que o dualismo grego pensava? Eles estavam numa fase transicional de pensamento filosófico, onde eles estavam começando a trabalhar o que nós chamamos de materialismo e estavam abandonando o que nós chamamos de misticismo. E justamente nesse processo, eles dizem o seguinte, que tudo aquilo que é místico, efêmero, tudo aquilo que é ligado à esfera da fé, tudo que é ligado à oração, à adoração, à intercessão, tudo aquilo que está ligado ao comportamento templário, né? Tudo aquilo que é etéreo, aquilo que não pode ser tocado, tudo que é invisível, isso é sagrado. Agora, tudo que é palpável, tudo que é material, tudo que é visível, tudo que é tangível, isso é caído. Então, por isso o dinheiro é sujo, por isso as posses e os bens são caídos, por isso tudo aquilo que é construído de estrutura também não é sagrado. Então existe uma grande diferenciação entre uma coisa e outra. Então nós viemos, talvez, quem tem mais de 40 anos de fé aqui? Não precisa se expor se não quiser dizer a idade. Mas talvez você lembre disso. Um selo para alguém se tornar um grande homem ou uma grande mulher de Deus era renunciar e abandonar a sua carreira
profissional para se dedicar à sua carreira vocacional. E o que eu estou falando aqui já é um grande absurdo, porque não existe carreira vocacional e carreira profissional, porque ambas, elas estão interligadas, porque nós não somos seres fragmentados, nós somos um só, nós somos um ser integral. Então não existe divisão, porque tudo é santo para os santos e tudo é puro para os puros. Então nós precisamos ter essa visão de que nós somos um ser integral. Então nós trabalhamos de uma maneira híbrida. Nós temos um espírito que é conectado ao Espírito Santo da profecia, ao Espírito Santo da verdade, que o mundo ou o sistema não pode receber, mas que habita em nós. Nós estamos sendo restaurados dia após dia pela renovação do nosso entendimento, através de uma transformação pelo Espírito Santo. E nós estamos, através do nosso corpo, que é essa ferramenta de trabalho, levando aquilo que nós temos recebido da eternidade para todos os lugares onde Deus nos coloca. Então, onde nós pisamos a planta dos nossos pés, nós somos a arca da aliança, nós somos os condutores da glória, nós somos aqueles que levam a presença de Deus em todas as camadas e esferas sociais. E nós precisamos nos entender como empreendedores. Por isso que antes de inventar um empreendimento, antes de reinventar a sua empresa, porque nós temos coisas que já não são mais tendências, elas são na verdade uma grande realidade. Nós já estamos falando em metaverso, já estamos falando em condutas de vida que são digitais, nós estamos falando em home office, nós estamos falando em várias coisas que aconteceram na aceleração da pandemia que não vão mais voltar atrás. Então nós precisamos acordar para uma série de mudanças que aconteceram, inclusive na base de dados com o LGPD, o ESG, a sustentabilidade, a viabilidade dos negócios, a ONU 30, que é uma pressão e que nós como igreja precisamos dar uma resposta, porque 3 das pautas da ONU são pautas que estão diretamente ligadas ao nosso comportamento e aos nossos valores cristãos. Então nós precisamos acordar, porque hoje já existe uma pressão do universo corporativo e do mercado sobre os empreendedores cristãos. E nós precisamos acordar para essa realidade. Então talvez nós estejamos gastando muito tempo em pagar verdadeiras fortunas para participar de alguns impactos que não vão colaborar com o nosso desenvolvimento. Então, poucos de nós temos coragem, às vezes, de pegar o dinheiro que nós gastamos em determinados treinamentos e colocar em missões. Mas, quando é para investir em algo que talvez seja só massagem no ego, porque está tentando o quê? Melhorar o Adão caído e não aprimorar o Adão ressuscitado. Porque está o quê? Está, na verdade, ativando a velha criatura, a velha natureza, e não aprimorando o Cristo que vive em nós. Nós estamos confusos em relação a isso. Então, quando você assistir a algo, quando você tiver contato com algum conteúdo, ore antes, peça ao Senhor clareza, peça ao Senhor discernimento, para que você absorva aquele conteúdo de uma forma diferenciada. Então é importante a gente lembrar algumas coisas. Eu gostaria de fazer algumas recordações com vocês aqui sobre o nosso perfil empreendedor. Primeiro, nós fomos chamados por Deus. Repita comigo, chamados. Eu sempre digo que Adão, quando caiu, ele se escondeu, e por conta dele ter se escondido, Deus foi até ele e diz: Adão, onde tu estás? E essa pergunta, ela não é uma pergunta geográfica, ela é uma pergunta ontológica, porque na verdade Adão, ele não sabia mais onde ele estava, porque ele tinha se desconectado da sua fonte. Então isso estava ligado muito mais agora a quem ele era dali para frente, do que o lugar exato onde ele estava, porque obviamente Deus, o Eterno com a sua onisciência, sabia exatamente onde Adão estava escondido. Então o chamado, ele é coletivo. Então não dá para você dizer que você tem um chamado para o empreendedorismo, um chamado para a infância, um chamado para missões, um chamado para música. Não, isso é vocação. Chamado você tem para voltar à origem, que é o coração de Deus. E só se faz isso através do novo nascimento.
Uma das coisas que nós precisamos entender, que não adianta nós termos um excelente discurso sobre transformação social através do empreendedorismo, se nós não nascermos da água e do Espírito. Porque nós seremos mortos levando morte aos mortos. Nós precisamos nascer de novo da água e do Espírito para que nós sejamos regenerados, e essa regeneração, essa justificação, esse processo de crucificação nos faça morrer para nós mesmos, para que a vida de Cristo seja gerada em nós e nós possamos levar vida onde existe morte. Esse é o grande quê da questão. E aí sim, nós vamos ter um retorno para o coração de Deus. E lá no coração de Deus eu vou descobrir quem eu sou. Repita comigo: identidade. Então às vezes eu quero começar algo, ou eu quero ter algo, sem saber quem eu sou. Como que eu vou começar algo? Como que eu vou empreender algo? Como que eu vou começar a fazer algo? Ou eu quero ter alguma coisa, se a minha identidade está totalmente desajustada? Eu volto a lhe dizer, talvez nós estejamos assentados na cadeira da dor. Por quê? Porque as pessoas hoje, principalmente nesses grandes eventos, eles vêm para massagear a velha natureza, a velha criatura, porque eles vão trabalhar com base no quê? Nos traumas que você teve na infância, nas dores que você sofreu na sua infância, nos bloqueios que você trouxe da sua infância. Ou seja, eles vão exatamente nos lugares onde você estava cativo emocionalmente, para tentar fazer com que você entenda que você é um doente, que você aceite que você é um doente e que agora você precisa de uma técnica para poder sair desse ambiente. Deixa eu lhe dizer, talvez isso vá fazer com que você esteja assentado sobre uma cadeira de dor, contando um testemunho incrível de superação, mas só contando com base no quê? No que você sofreu. Mas nós precisamos sentar na cadeira que é a cadeira de Cristo, que é o lugar onde Ele é a nossa estrutura, Ele é a nossa base, Ele é a rocha, onde nós vamos estar fundamentados. E aí sim, vai acontecer uma revolução interior, vai acontecer uma transformação de natureza, vai acontecer uma mudança de padrão de DNA. Eu vou passar a ser filho de Deus. E isso vai mudar completamente a visão que eu tenho do passado, porque vai acontecer uma desconexão com as práticas de vida que eu tinha anteriormente. Porque eu não vou apenas ressignificar, essa é a palavra da moda, ressignifique. Não, eu não vou ressignificar nada, eu vou transformar, literalmente. É um processo de metamorfose, é um processo de mudança de natureza, de uma forma biológica, fisiológica, química, transcendental, na sua alma, nos seus sentimentos, emoções, pensamentos, volição, enfim, todas as áreas da sua vida serão tocadas para uma remodelação, que é o quê? Tornar a sua vida na forma exata do Cristo. Quantos estão me acompanhando nisso? E aí sim, depois de descobrir a sua identidade, que é o quê? Que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, como diz Efésios, que Jeremias que diz que antes que nós estivéssemos no ventre das nossas mães, Deus já havia nos estabelecido como profetas sobre as nações, que também vem dizer que nós fomos eleitos, nós estávamos escolhidos antes de nós sermos paridos, como diz Isaías em 49, nós vamos também entender a palavra de Apocalipse 2:17, que existe um novo nome que foi escrito numa pedra branca na eternidade. Nós vamos entender o conceito de nós temos nosso nome escrito no livro da vida. Vamos entender o conceito de que Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram anotados no seu livro, porque existe um propósito que é original. E aí entra um processo de renovação da minha mente. E aí eu começo a entender o propósito. Aí repita assim comigo: propósito. Gente, eu já estou cansado de ouvir as pessoas chegarem com essa grande, essa frase de impacto, ou talvez esse jargão. Qual é o seu propósito de vida? Deixa eu lhes dizer uma coisa: o propósito não é o fim em si mesmo. Tem muitas pessoas buscando o propósito lá na frente, mas o propósito é um retorno para o coração de Deus. Então o propósito, ele não é o fim, ele é o durante.
O propósito, ele é a jornada, o propósito, ele é a caminhada. Enquanto Noé fazia a arca, Deus fazia Noé. Enquanto Abraão saía da sua terra e da sua parentela, Deus fazia um pai de nações. Enquanto Moisés levava o povo hebreu, que estava cativo no Egito, para a terra prometida, pelo deserto, Deus fazia um legislador. Então entenda que o propósito é o que vai acontecendo no durante da sua vida. São as experiências que vão o quê? Te lapidando a imagem de Cristo. Agora, tem um final nisso, que se chama destino profético, que é o que Paulo vai dizer: eu cumpri a carreira e guardei a fé. E aí eu preciso entender que existe um destino estabelecido para cada um de nós. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel, capítulo 12, versículo 14. E diz assim, é um texto bastante conhecido: e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo, e muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Quando essa palavra ciência aparece aqui, nós talvez pensemos que seja ciência de tecnologia, ciência de inovação, da palavra logos, né? Mas não, da palavra logia, né? Não. Aqui, essa palavra ciência é de estar ciente. Aqui diz que a ciência se multiplicaria, diz que haveria um povo que estaria ciente, ou estaria consciente daquilo que estava acontecendo. Então é importante nós caminharmos nisso. Deixa eu explicar algo para vocês. Nós fomos dotados de um poder criativo da parte de Deus. Repita assim comigo: poder criativo. Quando Cristo, ele ia curar alguém, e que ele colocava a mão sobre os ouvidos do surdo, sobre os olhos do cego, quando ele colocava sobre a boca do mudo, ele usava uma palavra que era efatá. E essa palavra em aramaico quer dizer abra-te. Ou seja, um portal de criatividade da parte de Deus, ele era gerado ali. Tanto que Jesus usava coisas criativas, como pegar do barro, que é da essência do ser humano, a terra, cuspir nesse barro, para que houvesse o DNA de Cristo ali, de Deus, ele misturava e ele refazia a visão daquele cego. Então existe um potencial criativo da parte de Deus que nós precisamos aprender com Cristo. E quando Cristo, ele diz, quando Deus, o Eterno, ele olha para o caos, a terra sem forma e vazia, e ele diz haja, e ouve, esse haja é uma palavra chamada davá, que é o poder criativo de Deus. E esse poder criativo de Deus é o próprio Verbo, que estava com Deus e se fez carne e habitou entre nós. E hoje habita em nós através do novo nascimento, através do Espírito, que vive em nós. Então, imagine que a palavra em movimento, que é o Verbo, hoje ela habita em mim e em você. Então, quando nós pensamos em criatividade, em inovação, em empreendedorismo, nós precisamos entender que nós saímos na frente, porque quando nós temos essa partícula divina ativa em nós, nós começamos a buscar algo que não está à disposição, talvez nos livros. Eu não estou fazendo apologia aqui a você não se preparar e não estudar, muito pelo contrário. Eu acredito que nós precisamos sim nos preparar e sermos os melhores nas áreas onde nós estamos. Entretanto, nós precisamos entender que isso acontece na nossa cocriação, ou seja, no nosso novo nascimento. Essa partícula divina de Deus, ela estava morta dentro de nós, mas quando nós recebemos ali a vida de Deus, o zoe de Deus, isso é reativado dentro de nós, e nós recebemos aquilo que eu chamo de spiritual skills, ou seja, as habilidades espirituais. Hoje, quando você vai passar por um processo seletivo, eles avaliam duas coisas no seu currículo. Primeiro, os seus soft skills, que são as suas capacidades emocionais,
a sua capacidade de lidar com ambientes estressores, a sua liderança, a sua capacidade de comunicação, de relacionamento interpessoal. E também vão avaliar os seus hard skills, que são as suas capacidades técnicas. Eles vão olhar o seu certificado, suas experiências profissionais, com o que você já teve contato, e isso vai fazer também grande diferença. Agora nós estamos falando de empreendedores do reino de Deus, e eles precisam ser ativados no que nós chamamos de spiritual skills. O que são spiritual skills? Primeiro, as virtudes de Jesus como homem. Segundo, o caráter do Cristo ressurreto. Terceiro, o fruto do Espírito de Gálatas. E quarto, os 9 dons do Espírito descritos na palavra, na fluência da palavra de sabedoria, de conhecimento, de revelação. Ou seja, nós precisamos ter essas 4 bases que vão ser as nossas habilidades espirituais para que nós possamos representar Cristo nos lugares onde nós estivermos. E nós precisamos desenvolver isso. Eu gosto muito de uma diferenciação da palavra novo no Novo Testamento, que é a palavra neo e a palavra kainon. Por exemplo, se eu faço um carro elétrico, ele é um neo ou ele é um kainon? Na verdade, ele é um neo. Por quê? Porque ele é uma melhoria de um automóvel que já existe, só que com uma nova tecnologia. Mas ele tem um protótipo que já existe, falando-se de inovação. Agora, quando eu falo dos carros que já voam em Dubai para fazer o trânsito como um Uber de um lugar ao outro, eu já estou falando em algo neo, porque ele mudou a configuração do protótipo. Agora ele não anda mais, ele voa. Então, Kainon fala sobre um processo de evolução de uma ideia ou de uma inovação do ponto de vista de algo que já existe, neo, de algo que já existe, e Kainon não, é o contrário. Você vai buscar de Deus uma revelação que ela não existe, e isso vai se tornar um produto ou serviço. E isso está à disposição de cada um de nós por meio desse poder do Espírito que nós opera. Então nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os seus. E Deus não tem preparado somente para a eternidade, Deus tem preparado para os dias atuais. Porque Cristo diz: eu vou para o Pai vos preparar lugar, para onde eu estou, vós também estejais. Ele fala no imperativo e no presente. Ou seja, ele está dizendo que nós podemos viver essa centelha da eternidade agora, aqui, enquanto um reino que talvez seja invisível, mas que ele é altamente real e pode ser acessado por meio da fé. Quantos estão me entendendo? E esse Espírito que habita em você, que é o Espírito Santo da verdade, ele pode lhe revelar coisas que não foram reveladas a nenhuma outra pessoa, por mais conhecimento e informação que essa pessoa tenha, porque isso está pautado em sabedoria. E sabe que, inclusive do ponto de vista escatológico, nós estamos sendo preparados e edificados para o governo do Messias, porque aquilo que nós estamos desenvolvendo nessa vida, a capacidade que nós estamos desenvolvendo nessa vida, nos dará autoridade sobre cidades. A Bíblia diz que nós receberemos autoridade sobre cidades. Então nós fizemos parte de uma grande comissão. Então é importante você entender que nós temos uma mentalidade ainda muito paroquial, muito templária, e que nós precisamos quebrar as 4 paredes dessa estrutura e nos pensar do lado de fora daqui, porque lá do lado de fora existem apóstolos que são CEOs de multinacionais, lá fora existem profetas que têm grandes agências de comunicação, nós temos evangelistas que são grandes estrategistas comerciais que trabalham em engenharia de vendas. Nós temos mestres que são excelentes mentores, tutores, coachings. Nós temos pastores que são pessoas que trabalham com o comportamento humano, como psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, pessoas que trabalham com o desenvolvimento das pessoas.
Então entenda, não recluse os 5 ministérios dentro de um ambiente fechado como esse, mas entenda que nós podemos ser lá fora aquilo que Deus nos chamou para ser, para a edificação de todos os santos. Eu tenho experimentado isso. Então está acontecendo uma coisa que a gente não consegue mais segurar. Por quê? Porque não tem a ver conosco, tem a ver com o que Deus está movendo para esse tempo. E basta que nós tenhamos corações disponíveis, basta que nós tenhamos pessoas dispostas e que queiram ser usadas. Então os 5 ministérios, eles estão ativos sim, fora das 4 paredes do templo. E é isso que eu falo, sobre nós empreendermos com propósito, entendermos que tudo que nós estamos vivenciando hoje está conectado diretamente a um destino profético. E aí nós temos formas de administrar isso, né? Porque nós precisamos fazer a preparação para o futuro. E eu quero encerrar aqui. Hoje, as grandes empresas, principalmente as indústrias de inovação, tecnologias, startups, elas se utilizam de uma metodologia chamada a espiral ou espiral de Russell. Quem já ouviu falar disso? Russell é um matemático, um filósofo, né, inglês, de Gales, e ele desenvolveu uma metodologia dizendo o seguinte: de um dado que você tem, você extrai uma informação. Se você trabalha essa informação, você transforma ela em conhecimento. Logo que você tem o conhecimento, você aplica, você tem uma experiência, porque deu certo. E se deu certo, você se torna sábio, porque você evolui para a sabedoria. E depois da sabedoria, você pode pegar aquilo que você inventou e ter infinitas novas possibilidades, que ele chama de transformação disruptiva. Então, muitas pessoas têm trabalhado em cima disso, só que elas esquecem de ler Provérbios capítulo 2, versículo 1 em diante. Você pode jogar para a gente lá no telão? Provérbios 2, do 1 em diante. Olha só, gente. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, o que eu tenho aqui? Dados. E der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, o que eu tenho aqui agora? Informação. Se clamar por entendimento e por discernimento e gritar bem alto, e se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é o temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. O que é o conhecimento de Deus, gente? Esse nível de disrupção, que algumas traduções falam que são os tesouros escondidos de Deus, ou os mistérios de Deus. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pode passar para o 6. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo. Então, quando você cria algo da parte de Deus, isso não é danoso para o próximo. Você entende? Você pensa num ecossistema comum, onde aquilo vai ser usado para benefício e não para malefício. A grande maioria dos projetos de inovação, eles são usados tanto de forma benéfica quanto de forma maléfica, mas aquilo que procede de Deus, ele tem o objetivo de ser justo, ou de trabalhar o que nós chamamos de equidade. Como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Então aquilo que Russell falou agora, que todo mundo acha que é o máximo, Salomão já havia recebido. Então não tem nada de segredo que as pessoas estejam usando hoje como uma nova palavra de impacto que já não esteja estabelecido nas Escrituras. E mais do que isso, quando você tem o Espírito Santo da verdade e quando você tem as lentes do Cristo, você expande a revelação de uma forma muito mais intensa do que ela pode ter.
você vai muito mais além do que aquilo que você pode ter. E eu quero que você abra comigo lá em Êxodo 31, por gentileza, para a gente ler esse texto aqui. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitarei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Até aqui. Aqui estava falando sobre o projeto do tabernáculo. E estava falando de que escravos egípcios, que tinham uma mentalidade faraônica, egípcia, escravagista, estavam recebendo agora uma porção do Espírito sobre eles, que estava os habilitando a trabalhar com riqueza de detalhes em prata, ouro, e desenvolver e desempenhar artigos sagrados para aquele lugar. Quantos me entendem? Se na velha aliança esse Espírito repousava sobre essas pessoas e lhes dava essa habilidade, imagina agora, quando você nasce de novo da água e do Espírito, e que Cristo vive em você e cresce em você, e que agora você tem o auxílio direto do Espírito Santo da verdade, que vai orientar você a como fazer as coisas. Se nesse nível aqui, você já tem um escravo se tornando um artífice, você imagina o que Deus pode fazer com uma pessoa que já tem uma base de conhecimento e uma mentalidade liberta, e que está cheio do Espírito Santo, e que além disso tem o caráter de Cristo. Nós podemos ir muito mais além. Isso é empreendedorismo missional. É empreender como missão. Nós entendemos que os recursos que chegam nas nossas mãos, eles vão ser usados para as obras sociais, assistenciais, missionárias. Amanhã eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas é importante que a gente pare aqui e entenda que esse poder criativo de Deus, ele está em Cristo e Cristo em nós. E essa é a grande diferenciação que o empreendedor do reino tem dos outros empreendedores. Porque a ideia de Deus é que todos nós fôssemos empreendedores. Porque esse perfil empreendedor, esse padrão empreendedor, ele foi dado de presente a cada um de nós. Gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. E que você pusesse a mão sobre o seu coração. De onde procedem as saídas da vida. E que você pusesse a mão agora também sobre a sua mente. Pai, nós pedimos que o Senhor ative no coração de cada homem e mulher nessa noite esse potencial criativo no espírito, que eles recebam não ideias, que eles recebam revelações, que eles não fiquem no nível raso das ideias, mas que eles recebam revelações, que esse padrão de entendimento revelado, que está à disposição de cada um de nós pelo Espírito Santo, através de Cristo, possa ser impresso no nosso interior e nos ativar para irmos além. Que o Senhor gere soluções, que o Senhor gere em nós palavras de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, não apenas de dados e informações,
Nós não queremos reproduzir algo que o mundo já fez, mas nós entendemos que em nós existe uma capacidade de fazermos diferente, de irmos além do trivial, de construirmos coisas que estão além do normal. São coisas que irão revolucionar a história, mudar o curso do mundo, edificar algo novo na terra. E nós, Senhor, vamos contra todo um sistema formatado, com uma nova postura, com uma nova mentalidade, com um novo coração, entendendo que nós temos sobre nós o Espírito Santo da verdade. Por isso nós queremos, Pai, hoje, ativar essa capacidade de compreensão das coisas do céu. Pai, em nome de Jesus, que todos os bloqueios do passado, que tentam fazer com que essa pessoa ainda esteja assentada sobre as suas dores, que todas essas travas emocionais que esta pessoa carrega e que a impede de ir além, talvez palavras de reprovação que ainda ecoam na sua mente, talvez atitudes violentas, abusivas, impositoras que foram derramadas sobre os seus corações e que marcaram as suas vidas, ainda continuam perpetuando nas suas mentes. Senhor, que nós possamos ser arrancados desse lugar de escravidão e tomarmos posse do que o Senhor já fez por nós na cruz do Calvário, e nos alinhar a um lugar de novas realidades espirituais, onde nós entendamos que somos filhos, que temos realmente parte com a eternidade, que hoje o sangue de Cristo corre nas nossas veias, que hoje nós temos uma nova realidade de vida por meio da fé, e que nós nos movimentamos no reino dos céus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor realinhe cada um de nós para o seu propósito e para a sua vontade, em nome de Jesus.